estava pensando nesses dias, né, que tipo de conteúdo que eu poderia fazer agora de final de ano para que eu realmente conseguisse ajudar vocês de alguma forma, ou pelo menos passar alguma coisa que foi muito importante para mim. Pesquisei bastante, vi algumas referências de vídeo e no final eu cheguei à conclusão de que estampado na minha cara o que eu poderia dividir com vocês, o que realmente eu faço e o que eu realmente eu fiz para vencer a minha crise de ansiedade. Então, desde quando eu tive toda a minha crise de ansiedade de 2020, que gerou uma síndrome do pânico, eu incorporei alguns hábitos na minha rotina e montei uma rotina diária que para mim faz total sentido hoje em dia e que me ajudou a vencer esse desafio que foi muito forte na minha vida. Então, me trouxe vários ensinamentos e eu queria compartilhar com vocês. Bom, eu separei algumas coisas aqui que fazem parte da minha rotina e que realmente me ajudaram muito nessa fase da minha vida. Então, a primeira coisa que eu mudei foi o meu sono. Eu precisava realmente de um horário para dormir e um horário para acordar. E quando eu entendi isso e quando eu comecei a fazer isso com mais consistência, parece que eu realmente comecei a descansar de verdade. Então, no final das contas, eu estava extremamente exausto. A minha rotina estava me deixando exausto, eu estava correndo, correndo, correndo e eu não estava chegando a lugar nenhum. No final, eu estava mais regredindo do que evoluindo. E aí, a partir do momento que eu comecei a dormir um pouco mais cedo e acordar no mesmo horário, eu comecei a descansar e eu comecei a acordar mais disposto. Isso me ajudou muito com relação à ansiedade. Aí o outro ponto foi eu comecei a encaixar um treino todo dia. Então eu estava super sedentário, eu já não treinava há um bom tempo, vários anos já sem treinar, e eu comecei a encaixar treinos de 30 minutos todos os dias. Isso começou a me ajudar muito. No momento era um pouco assustador porque eu não conseguia ir treinar sozinho, eu já até comentei isso em algum vídeo aqui. Com o passar do tempo, o treino foi me trazendo confiança e eu comecei a superar aquelas sensações que me davam gatilho para ansiedade. Quanto mais eu conseguia manter esse hábito, a minha autoestima melhorava a cada dia e a minha confiança também. Então, para mim foi essencial. Por quê também? Porque ele melhorou também a qualidade do meu sono. Então, parecia que com o passar do tempo eu estava mais disposto, a minha atenção estava muito melhor e o meu foco estava muito melhor. Isso me ajudou tanto no hábito de leitura, de ler livro, né, e estudar, quanto no meu trabalho. Então, eu comecei a perceber que realmente o meu foco ele era muito ruim. E aí, a partir desse momento, eu comecei a ver que eu conseguia realmente focar e trabalhar de verdade de uma forma muito mais intensa e produtiva do que antes. Então, eu era um cara que às vezes começava uma tarefa, só que eu não terminava. Aí eu parava um pouco, aí tentava de novo, e aquela tarefa ficava se arrastando durante o dia todo. Isso mudou depois de um sono regulado e depois de uma rotina de treino. E aí vem um pilar para mim que foi muito importante, que foi alimentação. Alimentação e hidratação. A gente precisa beber água durante o dia, então eu era um cara que não me preocupava com esses detalhes, né? Achava que não fazia tanta diferença. A verdade, eu nem tinha esse conhecimento, mas aí quando você começa a fazer as coisas, você vê que realmente o seu corpo vai mudando, né? A sua cabeça vai mudando, a sua disposição vai mudando, e aí você vai vendo que existem sim benefícios por trás dessa organização. Então, eu foquei realmente em comer comida. Então eu não fazia dieta, até porque eu não estava bem financeiramente para ter um nutricionista ou um acompanhamento. Então eu foquei em comer comida de verdade. Então o café da manhã era comida, almoço era comida e janta era comida. Então eu estava alimentando o meu corpo da forma que ele precisava ser alimentado, né? Eu realmente estava dando o combustível que ele precisava para exercer as funções que eu queria fazer. Eu comecei a ter um efeito em cascata. Várias coisas na minha vida começaram a melhorar porque parecia que eu dava o combustível certo para eu treinar e esse treino me dava mais disposição e mais foco para o meu trabalho e os meus estudos e também eu conseguia descansar e ter uma qualidade de sono melhor. Então esses foram hábitos que eu introduzi na minha vida que melhoraram 100% a minha sanidade mental. Eu não esperava essa mudança, por exemplo, às vezes no trabalho, no treino ou na minha confiança, autoestima. Eu estava fazendo tudo exclusivamente para não ter mais uma crise de ansiedade. E automaticamente eu ganhei vários bônus. Eu ganhei uma melhora de foco, eu ganhei uma melhora de produtividade, eu ganhei uma melhora dos meus estudos, a minha parte profissional começou a melhorar 1000 vezes e eu ganhei também uma autoestima e uma confiança que eu havia perdido. Ao tratar a minha ansiedade, né, com esses hábitos,
eu ganhei todos esses bônus. Isso para mim foi sensacional. E aí eu percebi que realmente se eu mantivesse essa rotina organizada, eu conseguiria fazer muito mais do que eu imaginava que eu conseguia. E isso começou a me trazer perspectiva. Eu comecei a ficar mais animado, eu comecei a ficar mais motivado. Eu queria manter essa rotina porque aquilo estava me trazendo resultados que eu não imaginava ter. Então, a minha confiança, ela estava tão grande e tão melhor que eu sentia que eu era capaz de fazer as coisas. E isso mudou muito o jogo para mim. Era como se eu entrasse no jogo e falasse, eu estou pronto para fazer o que for preciso. Então, realmente essas rotinas e esses hábitos, eles me ajudaram a vencer a ansiedade, mas eu ganhei um bônus incrível. Então, esse é um dos motivos também que eu queria dividir eles com vocês. Essa organização da minha rotina, essa organização da minha alimentação, dos treinos e do sono, realmente foi a virada de jogo para mim. E aí você pode falar, bom, eu estou numa rotina muito louca, eu estou trabalhando, eu estou estudando, eu não consigo dormir cedo, porque eu volto da faculdade 11 horas ou 11 e meia. Eu já passei por isso. Eu entendo perfeitamente o que você está passando, mas isso é uma fase. E você vai aguentar. Eu sei que você vai, porque quando eu era mais novo, você conseguia dormir um pouco menos e ainda conseguia trabalhar, manter a rotina. Mas foque em ter esse tipo de hábito dentro da sua rotina. Tenta se alimentar bem na maior parte das vezes. Tenta bater a sua meta de quantidade de água, né, para você se manter hidratado. O corpo ele precisa de água. E tenta fazer a sua atividade física. Encaixa ele em algum horário, nem que seja depois da faculdade, ou que seja mais cedo, ou que seja na hora do almoço, mas tenta encaixar esses hábitos. Por que que eu falo isso? Porque às vezes a gente fica pensando, ah, quando isso tudo passar, aí eu vou criar esses hábitos, aí eu vou entrar para academia. Só que se você não criar essa constância o quanto antes, vai ser muito mais difícil você criar depois. Então, para você dar esse passo depois de 2, 3 anos, eu tenho certeza que vai ser muito mais complicado. Então, se você conseguir criar uma rotina dentro desse mini caos que é trabalhar e estudar, cara, quando você sair da faculdade, você vai conseguir ter uma rotina muito organizada, porque você vai ser muito bom em fazer isso, porque você já fazia isso com os horários super limitados. Então, imagina quando você tiver mais horário. Você já vai saber o que você precisa fazer e você já vai ter esses hábitos implementados. Então, é muito mais fácil de você continuar a manter esses hábitos. Isso vai fazer total diferença. Outra coisa que também podem me perguntar, pô, eu não consigo, eu peço iFood porque eu não estou em casa o tempo todo, às vezes eu não consigo cozinhar, não consigo fazer essa preparação, ou não sei cozinhar. Hoje, o que que eu faço aqui? Eu também não faço 100% das minhas comidas, eu faço a maior parte. Normalmente eu faço até as misturas, né? A parte de carboidrato, que são mais fáceis, né? Batata, arroz, coisas simples de fazer. Porque eu também não tenho tempo de ficar o tempo todo no fogão. Então, qual que é a ideia? Eu contrato uma cozinheira. Então, hoje, de 300 a 600 reais, você consegue contratar uma pessoa que vai até a sua casa e ela vai cozinhar todas as suas marmitas do mês inteiro. Eu gastava um absurdo de iFood. Então, o iFood, se você for ver, ele é um valor um pouco mais caro. Então, se você investir 400 reais numa cozinheira e fizer um mercado, às vezes de 500 reais, você consegue ter uma marmita para 30 dias. Então, eu sei que às vezes esse dinheiro é apertado, mas eu estou dando algumas opções que realmente pode facilitar o dia a dia da sua rotina. Quanto mais prático, mais fácil é de manter esses hábitos. Então, se você tem uma garrafa d'água, mais fácil é de você se manter hidratado. Se você já tiver as marmitas preparadas, mais fácil é de você realmente conseguir comer comida do que você chegar tarde da noite sem nada pronto. Aí você vai ter que pedir um iFood, porque você vai estar cansado. Isso é normal. Eu também faria a mesma coisa e já fiz isso várias vezes. Então, por isso que hoje eu deixo extremamente organizado para que quando chegar um momento desse, de eu chegar mais tarde em casa, a minha marmita ou a minha comida ela já está na geladeira pronta, só esperando eu chegar e esquentar para comer. Outra coisa que me ajudou bastante foi a leitura. Então, ler 10 páginas por dia, para mim, eu conseguia ler um livro por mês. Então, eu comecei a fazer isso até esse hábito ser implantado. Então, até eu realmente ter esse costume de acordar, fazer um café e ler 10 páginas. Então, todo dia eu acordava, fazia um café, lia 10 páginas. Acordava, fazia um café, lia 10 páginas. E aí, quando eu vi, eu já estava fazendo isso no automático. E aí eu já não estava mais lendo 10 páginas, estava lendo 20, estava lendo 30, estava lendo 40.
E aí eu comecei a ler 3 livros por mês, 4 livros por mês, mas livros pequenos, livros de 250, 300 páginas. Por que que eu escolhia os livros menores, né? Como esse aqui, ó. Por que que eu escolhi esses livros pequenos? Porque quando você acaba o livro, é como se você tivesse uma sensação de recompensa. Então você fala, caramba, acabei um livro. Então vou escolher outro. Aí você lê outro livro pequeno, puta, acabei outro. Isso vai te motivar a manter esse hábito. Então você não precisa escolher um livro, uma biografia extremamente grande, de 800 páginas, para falar, nossa, você é um leitor. Não, você precisa conseguir terminar um livro. Então se você pegar livros pequenos, como este, é muito mais fácil de você persistir na leitura, ainda mais com linguagens mais simples, ou que faça sentido para o seu dia a dia, para o seu momento de trabalho, para o seu momento de vida. Aquilo vai te manter o hábito. E aí a hora que você vai ver, você vai estar fazendo isso de forma automática, você vai estar querendo se desafiar, lendo outros títulos, outro tipo de livro, outro tipo de tema, e isso vai te ajudar bastante, até porque traz um repertório e livros são muito bons, né? Eu brinco que são o livro, ele custa, sei lá, em média 40, 50 reais, e ele é o jeito mais barato de você ter uma mentoria com quem já chegou lá. Então, um livro é perfeito. Eu precisava parar de reclamar porque tudo que eu fazia eu reclamava, eu transferia a minha culpa para os outros, então não era que eu estava sendo chato, era que tudo estava ruim ao meu redor e nada funcionava do jeito certo para que eu prosperasse, né? Para que eu evoluísse como pessoa. E aí eu percebi que eu que era o chato, então eu que estava reclamando de tudo e que eu precisava realmente assumir essa responsabilidade pelas minhas coisas e trazer uma mudança para dentro da minha rotina. E que a partir disso as coisas iam mudar e eu realmente ia perceber que não era sobre os outros, e era sobre mim mesmo. Outra coisa seria o meu ambiente. Eu precisava criar um ambiente. E aí o que eu percebi de mais importante é que eu não precisava largar os meus amigos, né? Eu não precisava ser radical de falar, nossa, eles não me ajudam em nada. Não é isso. Eu que não estava me ajudando. Então eu precisava realmente criar um ambiente novo. E aí como que eu fiz isso? Eu comecei a pesquisar outros produtores de conteúdo que faziam as coisas que eu queria fazer, que estavam no lugar onde eu queria chegar. E eu comecei a ver que tinham várias coisas em comum dentro da rotina deles. E algumas delas eram cuidar do sono, se alimentar bem, treinar e estudar. E eu comecei a assistir mais esse tipo de conteúdo para que eu realmente criasse a consistência, incorporasse esses hábitos na minha rotina. Então, quanto mais eu consumia, parecia que eu me sentia mais parte daquele ambiente. Então, quanto mais eu consumisse aquele conteúdo, parecia que eu estava realmente moldando o meu ambiente, só que sem estar nele presencialmente. Então isso começou a me ajudar muito, porque me trouxe firmeza nas decisões, eu consegui manter essa rotina, por mais que algumas amizades ao meu redor não tinham esses hábitos. Mas as pessoas que eu mais estava assistindo na internet, né, ou até em vídeos, seja gringo ou seja daqui do Brasil, eles faziam isso com consistência. E aí eu comecei a entender que eu também precisava fazer aquilo porque eu queria realmente evoluir como pessoa, eu queria mudar de vida, eu queria que minha empresa prosperasse, eu queria sair do buraco que eu estava. Eu li uma frase esses dias que é a pura verdade, que a gente é o conteúdo que a gente consome. Então, quanto mais conteúdo você consumir que vai fazer você evoluir, que vai fazer você criar bons hábitos, eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito a se manter firme nesses hábitos. Isso pode mudar realmente a sua vida, pode mudar a sua rotina, pode te dar mais disposição, enfim, pode te trazer muitos benefícios. E um dos outros pilares seria a gente precisa ter momentos de lazer, a gente precisa ter hobbies. Então eu negligenciava essa parte porque eu realmente queria trabalhar muito e eu encarava o trabalho como estar ocupado, eu precisava me esforçar ao máximo, eu precisava fazer aquilo todos os dias, eu precisava fazer de sábado, eu precisava fazer de domingo, eu precisava fazer todos os horários e dias que as pessoas não estavam fazendo. Essa era a forma de eu mostrar para mim mesmo que eu estava fazendo mais que os outros. E aí eu entendi que eu estava mais ficando cansado do que sendo produtivo. E aí eu percebi que se eu encaixasse alguns momentos de lazer ou se eu criasse alguns hobbies para mim, eu ia ter um momento de descanso, principalmente para minha cabeça. Então eu precisava trazer esse momento de descanso para minha cabeça, para que eu realmente me tornasse mais produtivo e não mais ocupado. Então a gente fica com essa ilusão de que quanto mais horas a gente trabalhar por semana,
talvez mais bem sucedido a gente vai ser. E é muito pelo contrário. Talvez a gente precisa manejar essas horas do jeito certo e criar um ambiente de trabalho, né, ou um ambiente mesmo que você consiga ter um foco e melhore sua produtividade. E aí quando você faz isso, você vê que você não precisa trabalhar esse absurdo de horas por semana para ser bem sucedido ou para alcançar seus objetivos. Você consegue ser mais produtivo trabalhando menos horas. E eu acho que é isso. Esse realmente é o que eu faço todo dia. Eu tento implementar isso. Claro que minha rotina não é engessada, não é perfeita, né? Eu não sou prisioneiro dela. Então eu tento deixá-la flexível, mas 80% do tempo eu sigo essa rotina. Às vezes vão ter dias que eu não vou conseguir seguir ela perfeitamente, mas 80% do tempo eu vou conseguir seguir porque eu sei que ela me faz muito bem e principalmente para minha saúde mental. O resto acaba sendo um bônus que eu acredito que todo mundo consegue desfrutar também. E é isso. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vlog.